palestra sobre a crença no decreto divino e seus frutos, suas influências na vida do crente, na vida do muçulmano verdadeiro. Eu acho que vocês estão lembrando que nós fazemos antes uma live, uma palestra sobre os 6 pilares da nossa fé. E hoje é uma continuação dos 6 pilares da nossa fé, porque naquele dia não conseguimos terminar todo o assunto. Então, os 6 pilares da fé islâmica, entre eles a fé no decreto divino, ou seja, a fé no destino, no predestinação. Tem várias palavras como tradução de al-qada wal-qadar em árabe. Então, se nós queremos saber o que é a fé no decreto divino, é um pilar entre os 6 pilares da fé islâmica. A crença no decreto divino é crer firmemente que você acredita com certeza absoluta no seu coração. Você acredita, você crer firmemente que todo o bem que está acontecendo, o mal que está acontecendo, é por vontade de Allah subhanahu wa ta'ala, por vontade de Deus. Então, predestinação divina. E por sabedoria divina também. Essa é uma coisa importante, que o muçulmano sabe que tudo está acontecendo, que vai acontecer, que já aconteceu, é por a vontade divina e por uma sabedoria. Sabedoria que nós às vezes sabemos a sabedoria e muitas vezes nós não sabemos qual é a sabedoria de Deus, que nós não sabemos desse acontecimento. Por exemplo, nós estamos vivendo numa situação de coronavírus. Então, o muçulmano acredita que tem sabedorias de Deus atrás dessa situação. Tem muitas sabedorias que Allah subhanahu wa ta'ala sabia e nós não estamos sabendo. Também a fé no decreto divino, ele faz o que quer, que Allah subhanahu wa ta'ala fazer o que ele quer, e não existe nada senão por sua vontade, nada escapa a ele, a Allah subhanahu wa ta'ala. Nada no universo é feito sem seu controle. Apesar disso, tudo ordenou e proibiu aos servos certas coisas, subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ordenou aos muçulmanos, ordenou aos crentes em geral, várias coisas. E Allah subhanahu wa ta'ala também criou o ser humano com livre arbítrio, deixou os seres humanos escolher o caminho deles, ou as ações deles, considerando a eles o livre arbítrio que é poder de escolher, que você pode escolher o caminho certo e o caminho errado. Porque Allah subhanahu wa ta'ala nos criou e nos dotou de poder, orienta aqueles que deseja por meio de sua misericórdia e deixa a quem quiser por meio de sua sabedoria. E Allah subhanahu wa ta'ala não lhe é perguntado o que faz. Nós não podemos perguntar a Allah, perguntar a Deus por que aconteceu isso. Como negar essa ação, ou ficamos chateados ou zangados porque aconteceu isso. Por exemplo, eu fico doente, ou alguém, parente morreu, ou aconteceu um mal na vida. Nós não podemos ficar renegadores ou ficamos
chateados com Deus porque aconteceu isso conosco. Porque Deus tem sabedoria em todas as coisas que estão acontecendo, sejam essas coisas boas ou más, agradável ou desagradável, tudo está na mão de Allah subhanahu wa ta'ala. A crença no decreto divino é um dos pilares, como nós falamos, dos pilares da fé islâmica. Porque a fé islâmica tem 6 pilares. Primeiro, acreditamos em Allah, em Deus único, monoteístas. Nós somos monoteístas, acreditamos em um Deus único. Segundo pilar, acreditamos na existência dos anjos. Terceiro, acreditamos em todos os mensageiros e profetas, não há diferença entre eles na nossa fé. Nós acreditamos em Adão, Noé, Abraão, Moisés, Jesus, Isaac, Ismael, Jó, Jacó, José, todos os profetas e mensageiros. Acreditamos neles, que são melhores das pessoas que Allah escolheu a eles para transmitir a mensagem para os seres humanos, para os povos deles. E não há diferença entre eles na nossa fé. Nós não preferimos um mensageiro do outro. Não falamos que fulano é melhor do que fulano, Muhammad é melhor do que Jesus, ou fulano é melhor do que fulano. Não há diferença entre eles na nossa fé. Acreditamos em eles por igual. Quarto pilar, acreditamos em todos os livros revelados aos mensageiros, e já explicamos isso na palestra sobre os 6 pilares da fé. E também, quinto, acreditamos no dia do juízo final. Não sei se vocês lembram também que nós fazemos uma palestra sobre a fé no julgamento, no dia do julgamento, e as influências dessa fé na vida do crente, na vida do muçulmano. E hoje é o último pilar, sexto pilar, o fim dos pilares, que é a fé no decreto divino. Então é um pilar dos 6 pilares da fé islâmica. O mensageiro de Deus, Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, com todos os mensageiros e profetas, quando o anjo Gabriel perguntou a ele em que consiste a fé, ou seja, quais são os princípios da fé, o anjo Gabriel perguntou ao profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, quais são os pilares ou os princípios da fé. O mal iman, o que é fé? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse mencionou os 6 pilares, e também disse que creia em Allah, seus anjos, seus livros, seus mensageiros, no dia do juízo final e no decreto divino, seja agradável ou não agradável, ou não. Então tudo vem de Deus, mas o que é agradável, nós claro que aceitamos. O que é desagradável, nós aceitamos, mas sabemos que tem sabedoria. Uma pergunta importante se nós queremos aprender de forma geral, em que implica a crença no decreto divino. A crença em que Allah subhanahu wa ta'ala, louvado seja, a crença no decreto divino ou na destino, predestinação, implica em que Allah subhanahu wa ta'ala, Deus Altíssimo seja, conhece tudo de forma completa, de forma detalhada, e que conhece acerca de sua criação antes mesmo de criá-la. Então Allah subhanahu wa ta'ala sabe tudo que já aconteceu, que está acontecendo, que vai acontecer, porque Deus sabe passado, sabe presente, sabe futuro. Deus sabe
sobre nossa vida, sobre todos os detalhes da nossa vida antes de nos nascer. Também implica a fé no decreto divino, que a fé em que Allah subhanahu wa ta'ala, em seu poder, pelo qual nada é difícil realizar. Para Allah tudo é fácil. Tudo é fácil. Por quê? Porque إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Deus disse, إنما أمره, a ordem de seu Senhor, a ordem de Deus, a ordem de Allah, não é senão que Ele disse, seja e é. Seja e é. Então, essa é a ordem de Allah. Por isso, no Alcorão Sagrado, Jesus, que a paz de Deus esteja com ele, mencionado como palavra de Deus. Como palavra de Deus. وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ. Então, eles dizem assim, palavra de Deus. Palavra de Deus é essa palavra. Kun fayakun. Kun fayakun. Seja e é. Porque Deus criou Jesus, que a paz de Deus esteja com ele, dessa forma. Não criou de pai, de um casamento, não, através de um casamento, não. Allah criou a ele de uma palavra só. Verbo de Allah, palavra de Deus, seja e é. Kun fayakun. Por isso, kun, seja, em árabe, kun, seja, é, fayakun, e é, ou será. Então, kun fayakun, verbo, kana. Verbo em árabe, kana. Então, a crença em Allah, no decreto divino, ou seja, na predestinação, Barakallahu fikum, muito obrigado a todos. A crença também implica em que Allah subhanahu wa ta'ala, que tudo que acontece no universo é por disposição de Allah, por disposição de Deus, Altíssimo seja, e por seu poder. E se Allah deseja que algo aconteça, então acontecerá. Se Ele não quiser que algo aconteça, jamais acontecerá. Allah disse no Alcorão Sagrado sobre isso, a Ele pertence a soberania. A Ele, a Allah, pertence a soberania dos céus e da terra. Ele não tem nenhum filho e não compartilha sua soberania com ninguém. Criou todas as coisas, determinando sua predestinação em justa medida. Em justa medida. Então Allah subhanahu wa ta'ala está determinando sua predestinação em justa medida. Então tudo que Deus quer que aconteça, acontece. Tudo que Deus não quer que aconteça, nunca ou jamais acontecerá. Nesse respeito, tem uma pergunta, uma dúvida. Seja que o ser humano possui ou tem escolha, ele tem escolha, tem poder de escolher, tem como ele seguir o desejo dele, o poder dele, ou seja, tem livre arbítrio o ser humano. Deus disse no Alcorão Sagrado sobre o capítulo do humano. Olhem como Deus chama esse capítulo, Surat al-Insan. Surat al-Insan, porque Allah criou o ser humano e fez a ele diferente dos animais, diferente dos anjos, diferente dos gênios. Por isso Deus disse, hal ata ala al-insani hinun min ad-dahr, que Allah subhanahu wa ta'ala disse, perguntou ao ser humano que passou muito tempo e o ser humano não existia antes, não existia. E Allah disse,
إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. Em verdade, assinalamos a ele uma senda, mas alguns foram crentes, agradecidos, outros incrédulos, ingratos. Então Allah subhanahu wa ta'ala disse isso. Inna hadainahu sabil imma shakiran wa imma kafura. Por certo, em verdade, assinalamos a ele, o ser humano, uma senda. Quer fosse agradecido, quer fosse ingrato. Ele pode ser fiel, pode ser infiel, pode ser crente, pode ser descrente, pode ser qualquer religião ele pode seguir. Então, a fé no decreto divino não é contraria a de que o servo possua vontade e poder sobre seus atos e escolhas, dado que a lei e a realidade confirmam isso. A lei e a realidade confirmam isso, que o ser humano, cada um de nós, tem livre arbítrio e tem como escolher o caminho dele. A realidade mostra que todo o ser humano sabe que tem vontade própria, tem decisão própria, tem responsabilidade própria, tem capacidade individual. Que por ambas ele vai agir ou deixar de agir. Você vai tomar uma decisão. Você vai seguir esse caminho ou você vai seguir outro caminho. Então você tem livre arbítrio, você tem liberdade, por isso Deus te honrou, te enobreceu. Por que Allah enobreceu o ser humano? Porque Allah honrou, Deus honrou o ser humano. Porque ele tem que escolher a obediência de Allah. Deus não te forçou para obedecer a Ele. Deus capaz disso. Deus pode programar as criaturas ou deixar elas forçadas na obediência dele, mas ele não quer isso. Allah criou o ser humano e deixa ele livre, porque quando você obedece a seu Senhor, você obedece à vontade. Quando desobedece à vontade, mas você tem que saber que você será recompensado pelas suas ações, boas ações, castigado pelos seus pecados. Você tem que aceitar o resultado das suas ações na sua vida. Você tem que decidir, você tem como tomar uma decisão própria, mas você tem que ser forte e aceitar, ou seja, aceitar o resultado que vai encontrar futuramente da sua decisão. Agora tem outra dúvida. Tem algumas pessoas procuram desculpas para o fracasso, para falhar, para a falha, para o erro, para cometer os pecados, para abandonar e deixar das obrigações. Eles estão procurando desculpas, dizendo assim, eles falam assim, isso era o que estava decretado para mim. Então assim, eu errei, mas eu cometi um pecado, eu não fiz minha obrigação, mas eles dizem assim, isso era o que estava decretado para mim, o que Deus decretou para mim. Não é eu que errei, não é eu que deixei a oração, não é eu que cometi esse pecado, porque Deus decretou. Eles falam isso. Então, nós devemos saber que o ser humano, antes de desobedecer a Deus, ele não sabe qual o conhecimento de Allah sobre ele e sua predestinação. Como você sabe que Deus decretou para você isso? Como você sabe? E como você sabe que Deus decretou para você deixar a sua obrigação?
ou você cometer um erro, ou cometer um crime, ou roubar alguém, ou fazer um pecado, como você sabe que Deus decretou? Então, primeira coisa, devemos saber que o ser humano, antes de desobedecer ou obedecer, ele não sabe qual o conhecimento de Allah sobre ele, sobre sua predestinação. Então Allah dotou o ser humano de capacidade, de força, de poder, de escolha e iluminou para ele o caminho do bem e do mal e deixou para ele escolher. Por isso Deus, enviou os mensageiros, enviou os profetas, revelou os livros. Allah está enviando para nós vários motivos que nos chamar para Ele. Allah enviou para nós mensageiros, profetas, revelou os livros. Tudo isso para esclarecer o caminho certo e o caminho errado e deixar-nos livres para escolher. Então, caso o homem desobedeça a Allah, mesmo que o escolhe, ele escolhe desobediência. Quando ele obedece, significa que ele escolhe a obediência. Quando você é muçulmano, significa que você escolheu o Islã. Você é cristão, você escolheu ser cristão. Você é judeu, você escolheu ser judeu. Então você tem livre arbítrio. Não é que Deus decretou para você ser judeu, muçulmano ou cristão. Não significa isso. Então, caso o homem desobedeça a Allah, mesmo que o escolheu também, assim deverá suportar o castigo por sua desobediência. Você tem que aceitar o resultado da sua ação. Por isso, Deus recompensa a quem fazer o bem na vida, a quem tem moral, a quem pratica o bem, a quem acredita nele, e também Deus castiga aquele que atua mal, aquele que é renegador da fé, aquele que não acredita, aquele que prejudica as pessoas por sua escolha e pelo caminho da corrupção que ele escolheu. Então, por isso, Allah é justo. Allah, Deus Altíssimo seja, é justo. Não todos iguais, todas as pessoas iguais. Perante Deus, Allah recompensa cada um o que ele merece. Ele misericordioso, misericordiador, tem misericórdia para quem merece a misericórdia. E ele tem um castigo severoso, ou seja, doloroso, para quem merece o castigo. Nesse caso, quando nós falamos que justificar-se por meio do decreto divino, porque tem pessoas que falam isso, eles eles cometem um pecado, deixam uma obrigação e falam que Deus decretou para nós. Se uma pessoa, por exemplo, te ataca ou rouba seu dinheiro ou uma coisa, e no mesmo momento, no mesmo tempo, ele se desculpa, fala desculpa, porque dizendo que fez porque aquilo estava decretado por mim. Por exemplo, eu te ataquei porque é decretado. Eu roubei seu dinheiro porque Deus decretou para mim. Não. Então, essa pessoa que fala isso, certeza absoluta que ele não aceitará as desculpas e não irá aceitar que ele ser atacado da mesma forma. Então, ele não aceitar que ele ser atacado da mesma forma, nós não podemos atacar a ele e falamos, Deus decretou para nós atacar você.
Então, se ele fala, Deus decretou para mim atacar você, ele não aceitar que você fala a mesma forma, a mesma frase ou faça a mesma maneira com ele. Queridos irmãos, queridas irmãs, esse resumo sobre a fé no decreto divino, e vamos agora citar alguns frutos ou algumas influências na nossa vida que são resultados, frutos da fé no decreto divino. Os frutos da fé no decreto divino, predestinação, destino, são grandiosos na vida do muçulmano, na vida da pessoa que acredita, que crê no destino divino. Então, o decreto divino é o incentivo maior para agir e buscar nesta vida o que agrada a Allah, o que agrada a seu Senhor. Os crentes, os verdadeiros, os fiéis, eles têm a obrigação de agir através dos meios existentes na terra. Deus criou para você o sol, a terra, o mar, as árvores, tudo o que existe na terra, você tem que aproveitar essas coisas. Então você tem que agir através dos meios que existem na terra, mas sempre se encomendando a Allah subhanahu wa ta'ala, confiando em Allah, confiando em Deus o Altíssimo. Como o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, certa ocasião chegou para ele um beduíno, um homem, e perguntou a ele: eu posso deixar meu camelo sem amarrar a ele, mas confio em Deus? Confio em Deus e deixar meu camelo. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: confie em Deus, confie em seu Senhor e amarre seu camelo. Amarra seu camelo e confia em Allah. Então, o que significa isso? Significa que nós devemos, nosso dever, agir através dos meios que existem na terra e, no mesmo momento, encomendamos a Allah, confiamos em Deus. Então, os crentes devem ter a fé em que estes meios não teriam resultado se não fosse pela vontade divina. Pela vontade divina. Porque o sol se ilumina a terra, mas Allah pode iluminar a terra sem o sol. Então, assim, tem motivos que têm resultados. Allah subhanahu wa ta'ala pode criar o resultado sem o meio, sem o motivo. Então, eu quero dizer assim, que os crentes, os fiéis, devem ter a fé em que estes meios não teriam resultado se não fosse pela vontade de Allah subhanahu wa ta'ala. Por quê? Porque Allah foi quem os criou e Ele aqui é quem cria os resultados. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse em um hadith, seja constante em buscar o que te beneficia. Olhem, esse é um conselho para todos nós. Ihris ala ma yanfa'uk. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse isso. Seja constante em buscar o que te beneficiar. Ihris ala ma yanfa'uk. Apega com aquilo que te beneficiar na sua vida. E pede auxílio, pede ajuda a Allah. E não seja incapaz na sua vida. Caso te ocorra algo, não diga: se houvesse feito isto ou aquilo, não haveria
passado tal coisa. لو كان كذا لكان كذا. يعني significa se acontece ou ocorra algo, não diga لو أني فعلت كذا لكان كذا. Se eu fiz aquilo, não acontecerá aquilo. Não diga isso, porque a profeta disse: seja constante em buscar o que te beneficiar. E se você tem que ficar forte, tem que ficar firme, tem que procurar todos os meios para alcançar seus objetivos. E peça ajuda e auxílio de Allah. Nesse momento, você fez sua parte e está pedindo auxílio de Allah. Se ocorra algo que você não estava esperando, você não pode dizer: se eu fiz aquilo, não acontecerá aquilo. Não. لا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا. Mas diga: Allah tem decretado o que deseja e assim sucedeu. E assim sucedeu. Porque as palavras, o profeta disse: ولكن قدر الله وما شاء فعل. Diga: Allah tem decretado o que deseja e assim sucedeu. Por quê? O profeta disse: porque a palavra se eu não fiz isso, não acontecerá aquilo. O profeta disse: essa palavra abre a porta para a obra do Shaitan, abre a porta para a obra do Satanás, para a obra do demônio. Esse dito autêntico do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, irmãos, nós devemos acreditar no decreto divino, mas alcançar todos os motivos para chegar aos nossos objetivos na nossa vida. Você quer o sucesso, tem que trabalhar. Você quer o conhecimento, tem que buscar. Você quer a felicidade, tem que seguir e alcançar os caminhos certos da felicidade. Você está procurando o paraíso, você tem que seguir o caminho do paraíso. Você quer ser rico, você tem que trabalhar para ganhar dinheiro. Então, dessa forma, você quer ser forte, você tem que fazer todos os motivos para ser forte. Então, isso é fé do muçulmano no decreto divino. A fé no decreto divino não deixar o muçulmano como dormindo, não fazendo nada, não está ativo, não está em movimento. Não, o muçulmano sempre em movimento para alcançar os objetivos dele. Segundo fruto, a fé no decreto divino protege o ser humano do orgulho e tirania. Quando lhe acontece algo agradável ou desagradável, porque o ser humano às vezes esquece, porque há consciência que tudo que acontece é o que está decretado. Então o ser humano deve conhecer o valor que tem. O valor que tem. Você tem que saber o valor que tem e não deve se sentir poderoso. Allah te agraciou uma força, mas você não pode sentir que você é forte e com orgulho, que você é capaz de fazer tudo. Não pode ser orgulhoso, porque o ser humano não é capaz de conhecer o que lhe é decretado, não é capaz de saber o futuro, não é capaz de descobrir o que acontecerá com ele amanhã. Você, hoje, rico, pode ser amanhã pobre. Você, hoje, saudável, tem saúde, força, amanhã pode ser doente. Você, hoje, forte, amanhã pode ser fraco. Então, desse jeito. Então, nós devemos conhecer o valor que nós temos
agradecer a Allah por todos os favores que Ele concedeu a nós, mas no mesmo momento nós não podemos se sentir poderosos, orgulhosos, porque o ser humano não é capaz de conhecer o que acontecerá com ele amanhã, nem sabe o futuro dele. Então deve aceitar sua incapacidade e sua necessidade de Deus. Você tem que saber que você sempre está precisando de seu Senhor. Você é rico, você está precisando de seu Senhor. Você é pobre, precisando de seu Senhor. Forte, precisando de seu Senhor. Pobre ou rico, todas as pessoas estão precisando de Allah. Por isso Deus disse: Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Ó seres humanos, vocês são necessitados de Deus. Sempre. Antumul fuqara'u ila Allah. Wallahu wal ghaniyul hamid. E Allah, Ele, quem não necessita de ninguém. Entre os frutos da fé no decreto divino, que esta crença termina com a inveja no nosso coração. Esse é importante resultado. Por isso, as pessoas crentes, eles não têm inveja no coração deles aos outros. Porque o crente verdadeiro não sente a inveja dos outros pelo que Allah os agraciou. Allah, Deus, é quem decreta esses favores, essas bênçãos, a quem lhe apraz. Allah agracia ou concede ou sustenta a quem quiser. E assim o ser humano tem consciência que aquele que inveja ou tem inveja no coração dele aos outros, o que a outra pessoa possuir, o que a outra pessoa tem, então essa pessoa que tem inveja está contrariando o que Allah decretou e destinou. Uma pessoa tem filhos, exemplo, e você não tem filhos, você não pode ter inveja no seu coração a outra pessoa que tem filhos. Por quê? Quem agraciou os filhos para essa pessoa vai te agraciar. É Deus. É Deus quem agraciou a ele. Então você está contrariando a bênção de Allah, contrariando o favor de Deus que Allah concedeu a essa pessoa. E assim por diante, todas as coisas. Dinheiro, beleza, força, conhecimento, todas as coisas que são bons, Allah subhanahu wa ta'ala destinou e decretou para cada um de nós. Então, queridos irmãos, como nós falamos, esta crença no decreto divino termina ou acaba com a inveja. É um remédio para esta doença que está no coração de várias pessoas, que você acredita no decreto divino. O que vem de Deus, bem-vindo. Quarto fruto da fé no decreto divino, que essa crença no decreto divino, na predestinação, destino, dá a força ao coração para que a pessoa enfrentar as dificuldades e adversidades. Quando você está acreditando no decreto divino, você vai ser mais forte daquela pessoa que não acredita. Por quê? Porque você tem força no seu coração. Você está enfrentando várias coisas, várias dificuldades, adversidades, acreditando que tudo está na mão de Deus.
fortalecendo a vontade, porque implica crer que a vida e as provisões estão decretados e que ao ser humano não ocorre nada senão aquilo que está decretado para ele. Então, essa crença cria uma força no coração do fiel, que ele enfrentar várias dificuldades e adversidades na vida dele. Último fruto, a crença no decreto divino também faz criar a tranquilidade e a felicidade no seu coração, na alma do muçulmano, do crente. Por quê? Porque o crente, o fiel, sabe que o que ocorreu não poderia ter sido evitado. E o que não ocorreu jamais poderia ter acontecido. Por isso, você fica tranquilo, com muita tranquilidade e felicidade no seu coração. Porque o que Deus decretou vai acontecer. O que Deus não decretou jamais poderia ter acontecido. Então, esses são frutos da fé no decreto divino. Barakallahu fikum. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu agradeço a todos. Espero que eu consegui resumir para vocês o que é necessário desse assunto. O assunto de Al-Qadar, ou seja, decreto divino, predestinação, destino, é um assunto importante e um pouco complicado, também um pouco complicado nos estudos. Quando vocês estudam esse assunto, vocês têm que prestar muita atenção para aprender, para entender. Porque até hoje eu acredito que precisa muitas pesquisas para esclarecer mais sobre a fé no decreto divino. E esse pilar, porque os pilares são 6. Todos os pilares mencionados no Alcorão juntos, menos esse pilar mencionado separado e mencionado mais na Sunnah, nos ditos do profeta Muhammad, na tradição do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Barakallahu fikum, que Deus